Então, muito boa noite. Eu sou a Vanessa, fundadora da Pano da Terra. Hoje é a live número 6 da jornada Descobrindo o Tingimento Natural, aceleradores e sabotadores da boa aplicação das técnicas, tá? E o tema da live de hoje é muito linkado com a live de sexta-feira, quando eu falei dos corantes, da escolha dos corantes, a importância de escolher bons corantes, corantes sólidos. E hoje, então, eu vou falar dos cuidados com as peças pós-tingimento natural. E esses cuidados maiores ou menores variam justamente de acordo com cada corante ou cada grande grupo de corantes e como eles se comportam em relação àqueles 3 fatores que eu mencionei na live de sexta-feira, tá? Por isso que é importante aí, como eu sempre friso, seguir a jornada para pegar assim o link entre uma live e outra, tá? Então sejam muito bem-vindos. Bom, e por que então que eu considero os cuidados com as peças um sabotador, tá? Principalmente quando a gente pensa em tingimento comercial. Porque as pessoas, a nossa sociedade hoje, a nossa geração, as gerações aí, eu não sei precisar a partir de quando, mas em um determinado momento, as roupas passaram a serem encaradas como bens quase que descartáveis, né? A gente não usa as roupas, em geral, a gente não usa as roupas até o fim da vida útil delas, né? O dado que a gente tem é que a média é de 5 usos por peça. Isso é muito baixo, extremamente baixo, mesmo pensando em roupas menos duráveis, aquela roupa mais vagabundinha, assim, você pode usar muito mais do que 5 vezes, né? Olha, tem que ser uma roupa muito ruim para chegar ao fim da vida útil dela em 5 usos, tá? É extremamente baixo, justamente por essa forma como a nossa sociedade hoje trata as roupas, né? Como descartáveis. Então, em geral, né? Obviamente, a gente já tem uma grande parcela de consumidores que já se preocupa mais com isso, mas em geral as roupas são trocadas por outras razões que não o fim da vida útil, né? E aí até se você destina para brechó, enfim, ela vai receber um novo dono, e você quando for comprar uma roupa, principalmente assim, por necessidade, já pensar nessa hipótese de comprar uma roupa de segunda mão, a gente já reduz um pouco isso. Mas então, justamente por essa percepção que a sociedade tem de que a roupa é descartável, ao lavar não se observa, tá? Meio que regra geral que não se observa aqueles cuidados de lavagem que tem nas etiquetas. Então, toda roupa, ela tem cuidados específicos de lavagem, algumas são mais resistentes e não precisa muito cuidado, outras são mais resistentes. Mas todas as roupas precisam, né? Então, tem lá a etiqueta com todos aqueles símbolos que a maioria das pessoas não conhecem o significado, inclusive eu, né, me coloco nesse bolo, não conheço a maioria daqueles símbolos todos, só os mais óbvios mesmo. Então, toda a roupa deveria ser olhada dessa forma de, tá, comprei uma roupa e agora, como que eu cuido dela? Como que vai ser o cuidado dela, né? Então, no tingimento natural não é diferente, é óbvio que alguns corantes são um pouco mais sensíveis, naquela lógica que eu falei na sexta-feira sobre cada grupo de corante ter suas sensibilidades, né? Alguns são extremamente resistentes, outros não. E outros são tão sensíveis que para tingimento de tecido, de roupas, nem vale a pena levar em consideração, né? Então, a minha aluna participou na sexta, mostrou o que aconteceu lá quando ela tingiu com beterraba, quando ela tingiu com açaí, com hibisco, né? Então, por que é crucial pensar em cuidados de lavagem no tingimento natural? Por causa dessas sensibilidades variáveis de acordo com cada corante. E por isso que eu considero um sabotador, porque as pessoas, em geral, não observam esses cuidados. Então, você vai vender lá uma peça com tingimento natural, isso tem que ser reforçado. E, inclusive, eu acho que isso é uma das grandes belezas do tingimento natural, porque ao reforçar isso e a pessoa ao estar comprando e ter essa percepção, ela está também sendo educada assim, para esses cuidados, né? Então, uma pessoa que compra uma roupa com tingimento natural, ela já vai começar
a olhar para essas coisas que a gente deveria olhar em qualquer, né, em qualquer peça que a gente possua, não só aquelas tingidas com os corantes, tá? Então, quais que são esses cuidados, enfim? Bom, o primeiro deles que eu coloco é lavar a mão. Vou colocar na ordem do cuidado quando a gente vai lavar a roupa, então, e vou falando por quê. O primeiro deles é lavar a mão, isso para reduzir ali o atrito. Então, lavar a mão vai permitir um cuidado melhor, né? Menos atrito com outras roupas. E não é porque mancha outras roupas. Muitas pessoas acham que o tingimento natural é que nem aqueles tingimentos caseiros com tinta sintética, que fica soltando tinta, aqueles tie-dyes que ficam soltando tinta para o resto da vida. E não. Principalmente se a gente faz o dever de casa e depois de tingir, faz um bom enxágue. Mesmo que solte um pouquinho de cor, essa cor não é suficiente para manchar outras peças. Claro que, a não ser que você estivesse lavando com peças brancas, que aí poderia marcar um pouquinho o tom, mas não naquele sentido de manchas, sabe? Manchas feias, né? Mas, de qualquer forma, a recomendação é lavar a mão para reduzir o atrito. Então, é um gesto de delicadeza aí que, com certeza, vai fazer prolongar o tingimento, tá? Enfim, esse atrito, ele não é um problema só do tingimento natural, né? Quanto mais atrito ali, mais lavagens, isso é natural para todas as roupas de irem soltando as cores, né? Mas não é, assim, um dos grandes problemas do tingimento natural. Não é exatamente esse atrito maior ou menor que é o grande problema, mas é um carinho a mais, um cuidado a mais, até porque isso se soma, né? Então, lavar a mão com sabão neutro. Por que sabão neutro? Como eu falei na sexta-feira, existem 3 fatores aí que prejudicam ou não, ou que fazem um corante ser sensível ou não, que como são matérias orgânicas, moléculas vivas, digamos assim, elas vão sofrer com pH, com oxidação e com a luz, tá? Então, o uso do sabão neutro é um cuidado no sentido, principalmente, de alguns corantes que têm maior sensibilidade ao pH. E aí, como eu falei lá na sexta, em geral, isso acontece muito mais, de forma muito mais intensa com as antocianinas do que com os demais, tá? E é esse o principal fator que torna aqueles corantes que a Estela mostrou na sexta-feira, os tingimentos, é o que acontece, aquele efeito que ela mostrou, então, do hibisco, da beterraba e do açaí, tá? A beterraba é beta-alaína, que é uma substância muito similar à antocianina, só tem nitrogênio na molécula. O hibisco é antocianina, então vem da pétala, e o do fruto, então, do açaí também é antocianina. Então, é a categoria mais sensível ao pH e a que mais sofre em casos de lavagem, tá? Então, tanto que torna muitos corantes que poderiam ser interessantes inviáveis para o tingimento de tecido. Então, por isso, principalmente para corantes que possam ter essa origem de antocianina, é muito importante o uso de um sabão neutro, tá? Para não causar grandes efeitos no tingimento, tá? Eu costumo usar para lavar as minhas peças de tingidas, né? Com aquele detergente caseiro que eu ensinei, que eu linkei com uma live da semana passada, que eu não vou lembrar exatamente agora qual foi. O sabão que eu uso, né? O detergente caseiro que eu uso, então, é feito à base de sabão de coco. Ele não é necessariamente neutro, ele tem um pH, quando eu medi, era em torno de 9, mas ele é bem diluído e você usa bem pouquinho. Nos tingimentos que eu faço, ele não tem qualquer influência, assim, na cor, tá? Até porque, obviamente, eu escolho os corantes que eu considero mais sólidos, porque a intenção na Pano da Terra é comercializar o tingimento. Então, eu não vou usar um hibisco da vida, né? Bom, seguindo, então, sabão neutro, né? Pode ser, inclusive, o detergente de cozinha, de lavar roupa, ele é neutro. Então, já temos 2 cuidados aqui: lavar a mão, evitar atrito, sabão neutro para evitar qualquer alteração maior que possa vir da alteração da sensibilidade ao pH, tá?
Uma camiseta que eu tinjo e que muda de cor drasticamente, mas mesmo assim, eventualmente, eu faço esses tingimentos comercialmente, é a Marcela ou Marcela, depende, é uma herbácea, um chá, uma flor, né, aqui do sul. Ela tinge um amarelo bem legal e quando você lava com sabão em pó comum, ela fica bege, né? Então, ela tem essa sensibilidade. Mas lavando com esse detergente caseiro, eu já, assim, tenho camiseta aí de 1 ano que eu lavando com todos esses cuidados, ela nunca chegou a mudar a cor, ela deu uma leve desbotadinha. Já tenho amigas que compraram a camiseta e esqueceram, colocaram na máquina com sabão comum, e assim ela fica muito bege, né? Mas o pessoal gosta desse tingimento por causa do cheiro dele, então é um que, mesmo sabendo da sensibilidade, eu costumo comercializar, certo? Cuidado seguinte, aquela questão da sensibilidade por oxidação, eu nem levo assim, muito em consideração por causa das lavagens, porque corantes que oxidam a gente nem usa, né? Porque a oxidação acontece de imediato, quando a molécula ela extravasa ali da célula, enfim, de onde ela está protegida. Assim que entra em contato com o oxigênio, ela já oxida, ou seja, o efeito já acontece. Então, até mencionei na sexta-feira que eu me senti tentada, mesmo sabendo o resultado, me senti tentada a usar a água do feijão. A gente sempre se sente tentado a ver com os próprios olhos o efeito. Então, tingi uma roupinha do meu filhinho com a água do feijão, ficou um lilás, assim, muito bonito, mas na primeira lavagem puxou lá para aquele tom meio marrom, assim, porque oxida. Então, esse é o efeito da oxidação, é muito claro pela mudança de cor. Então, tanto que a gente observa, assim, polpas de fruta quando a gente descongela, então, um açaí, uma polpa de açaí, ou a própria beterraba, assim, que a gente deixa exposta, né? Tá descongelando, fica exposta quando vai entrando em contato, então, com o oxigênio, vai saindo daquele tom roxo, avermelhado, bonito, para um tom marrom. Esse é o efeito da oxidação. Então, aqui para os cuidados de lavagem, nem é o que mais interessa, porque esses corantes que oxidam, a gente aí mesmo que nem usa, né? Então, não é um fator que aqui vai fazer diferença. Terceiro cuidado, então, que tem a ver com o terceiro fator de sensibilidade, que é a fotossensibilidade de alguns corantes. O que é fotossensibilidade? Sensibilidade à luz forte, ao sol, à radiação UV, enfim. Então, aí também as antocianinas são as mais prejudicadas, as mais sensíveis, justamente porque na planta elas têm as antocianinas e os carotenoides, aliás, os dois grupos quanto ao sol são bem sensíveis, tá? Porque os dois grupos têm essa propriedade de proteção na planta contra os raios UV. E para proteger a planta, o que ela faz? Ela recepta essa radiação e queima, tá? Ela queima mesmo. Então, quando a gente deixa muito tempo no sol, ou mesmo na luz muito intensa, aí dá para deixar, né? Aí precisa mais tempo, então quanto mais intenso, menos tempo para acontecer o efeito negativo, aí sim ela fica com aquela aparência de desbotado. Então o sol, ele tem um potencial muito mais significativo naquela aparência de desbotado do que a lavagem, como muitas pessoas pensam. Um dos fatores que pode levar as pessoas a não comprarem o tingimento natural talvez seja por achar que desbota, sai, mas não é esse o problema, pelo menos não com lavagens. O problema maior que eu considero, principalmente dessas duas categorias que são carotenoides e antocianinas, é essa fotossensibilidade. Então, o sol, sim, tem um potencial gigantesco de queimar aquele corante e dar aquele aspecto de desbotado, tá? Na planta, o que acontece? Quanto mais irradiação, na verdade, mais viva fica a cor, né? Tanto que a gente vê, por exemplo, as frutas mais do alto que pegam sol são geralmente as mais bonitas, mais coloridas, né? As flores estão aí a pleno sol, recebendo, então, muita luz, muita radiação e mesmo assim se mantêm vibrantes. Por quê? Quanto mais a planta sofre um estresse, mais ela produz essas substâncias para se defender. Então, nesse caso, quanto mais radiação, mais ela ativa o metabolismo secundário dela e mais ela produz aquela antocianina ou aquele carotenoide. Inclusive, tem uma live, que é a live 51 do canal do YouTube, que eu também aprofundo muito esse assunto, tá?
E na capa da live eu coloquei um nabo que ele tá metade branco e metade roxo. Por quê? Isso também é bastante observado na cenoura, só que a cenoura ela puxa mais para um arroxeado. A parte que fica exposta à luz, que é a parte de cima ali, ela tá precisando se proteger. O nabo da foto da capa lá da live, ele é branco, a parte que está abaixo do solo, e é roxa a parte que está exposta. Então, aquela parte está precisando daquela defesa e está, então, produzindo a molécula para se proteger dos raios UV ali naquela parte. Então, isso é muito visível em muitas raízes comestíveis aí, como nabos, cenouras, enfim. Bom, então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Importantíssimo, secar a sombra. E, se possível, inclusive num cabide, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem. Eu tinjo muitas peças do meu filho que são meio manchadinhas. E aqui eu tinha feito um tie-dye no crajiru. Aqui é a parte da frente, que já sofreu lavagens e tá ainda com a cor, pelo menos aqui em cima, com a cor mais legal, certo? E aqui é a parte de trás que eu deixo, sabe quando a gente deixa então dobrado no varal, né? Então ela ficou assim. E essa parte aqui não pegou sol direto, mas pegou uma luz bem, aliás, acho até que pegou um pouquinho de sol, mas em geral pegou uma luz mais intensa, né? Então, não observei os cuidados que eu deveria, e aqui, principalmente na parte mais clarinha do crajiru, essa parte mais vermelha é o crajiru puro, e a parte mais bordô é o crajiru com acetato de ferro, ou seja, eu fiz uma modificação para puxar para o bordô e ficar mais tie-dye. Então, principalmente aqui, onde a antocianina não tem o ferro, né, a antocianina pura, digamos assim, olha o que aconteceu. Uma vez só, tá? Foi uma vez só que eu deixei, né? E aconteceu isso. E aí, então, aqui, a parte de trás, onde ficou dobrado, olha só. Já não aconteceu. Então, o sol também, ele vinha mais lateral. Então, aqui na borda, deu um efeitozinho. Apesar dessa parte, então, ficava mais direta com o sol. E essa parte mais para trás. E aqui que ficou... Né, no caso, ficou a dobra por dentro, teve quase, né, praticamente não teve efeito, tá? Tá bem claro aqui o que acontece, então. Bom, então, por isso que também secar num cabide, se acontecer qualquer influência da luz, ela vai ser mais uniforme, então, ainda que desbote um pouquinho, não vai ter esse efeito marcado como quando a gente deixa uma peça dobrada, né, no varal para secar, vai ficar a marca do grampo daqui a pouco. Então, secar num cabide, por exemplo, se for uma camiseta, uma camisa, secar num cabide é interessante, até porque o cabide ele fica meio girando, né? Também porque qualquer efeito que tem, ele vai ser mais uniforme, aí não fica feio, pelo menos, tá? Então, o principal cuidado que eu considero é secar a sombra, tá? Então, principalmente aí pensando em carotenoides e antocianinas, tá? Outra que é muito, que aí é a principal e única que eu considero sensibilidade dos tingimentos de índigo, porque o tingimento de índigo, inclusive, é o único que eu... não, mentira. Eu tenho uma camiseta que eu lavo normal para ver... Eu sempre tiro uma para Cristo, sabe? Que é para lavar do pior jeito, para ver o que acontece com finalidade de estudo, óbvio. Mas aí a camiseta que eu tava sexta-feira, azul, é a que eu lavo com todo o cuidado do mundo, enfim, a cor dela tá super preservada aí há muito tempo. A outra, que eu lavo da pior maneira possível, ela nunca foi muito intenso, mas ela desbotou levemente, não é desbotado. O índigo, como ele se acumula sobre o tecido, é o mesmo processo do jeans, quando a gente corta ele dentro é branquinho, então é a mesma coisa, ele se acumula o pigmento ali sobre o tecido. Então, da mesma forma que acontece com o jeans, e por isso que a gente chama de lavagens do jeans, aqueles jeans que tem aparência de desbotado, aquelas marcas que as pessoas gostam em geral,
é o efeito das lavagens, tá? Então acontece a mesma coisa, quanto mais lava, mais aquele pigmento vai soltando. Mas é um desbotado que fica com uma cara de jeans e fica bonito, tá? pH não influencia, ali o pH do sabão não influencia a cor do índigo. A lavagem, quanto mais atrito, mais vai soltar o pigmento, então depende se você quer aquele efeito de jeans desbotado ou se você quer preservar aquela cor, então você vai tomar esse cuidado ou não de lavar a mão. Mas o sol é muito prejudicial ao índigo também, super fotossensível. Então, aqui eu tenho uma camiseta que ficou dobrada e, claro que essa aqui nunca foi um azul muito intenso, é um final de tina, então ela deve ter uma ou dois mergulhos, então era um azul bem clarinho, mas ela ficou dobrada e olha a marca da dobra onde pegou mais luz. Só para vocês checarem aqui, dá para ver bem claramente, né, onde pegou a dobra. Acho que a outra tá pior. Não, era mais aqui. Aqui, ó. Essa marca aqui, é bem clara, né? O efeito. Então, o índigo é o calcanhar de Aquiles dele, né? A luz, tá? Então, de acordo com esses 3 fatores de sensibilidade, como eu expliquei, a oxidação eu nem levo tanto em consideração, porque corantes que oxidam rapidamente nem vale a pena usar no tingimento de roupa, mas os outros 2 é pH e luz. Então, usar sabão neutro e secar a sombra. E o lavar a mão é para reduzir o atrito, então a gente preserva aí não só a cor, a própria fibra, né? Porque quanto mais atrito, também a fibra vai ser prejudicada. Então, não é algo, eu sempre digo, não é algo excepcional você ter cuidados com uma roupa de tingimento natural, posto que a gente deveria ter cuidados com todas as roupas, né? E, claro, quando a gente compra uma roupa mais cara, mais delicada, peças íntimas, enfim, a gente tem esse cuidado, né? Então, não é nada assim, uau, que super cuidado que tem que ter com tingimento, certo? Tá, então só alguns exemplos de carotenoides que vão ter essa fotossensibilidade, né? A que a gente usa, que é o açafrão, então ele sofre bem assim com a luz. O urucum um pouco menos, o açafrão é mais sensível que o urucum. E as antocianinas, então, muitas nem vale a pena usar, antocianinas aí de flores, pétalas e frutas. Uma oxidam muito fácil e 2 são muito sensíveis ao pH, então, que é o exemplo que a Estela trouxe dos tingimentos dela. Mas antocianinas que a gente usa, como o Crajiru, que eu usei aqui, né, lavando com sabão neutro, super funciona. Eu já esqueci uma camiseta que eu tenho no sabão em pó. Lembra que eu falei que tem algumas antocianinas protegidas pelo tanino e aí depois já faço o gancho com tanino. Então, as antocianinas que estão na forma de taninos condensados, elas não são tão sensíveis ao pH. Elas alteram levemente, mas se você cuidar para lavar, não vai ter maiores problemas, tá? Então, aqui já sofreu lavagem e tá do jeito que eu tingi, do jeito do primeiro dia, tá? Mas esqueci, ratei no sol. Taninos, então. Taninos têm esses problemas? O sol, assim, mesmo para o tanino, não é que ele vai desbotar, mas o tanino é muito resistente, ele é super resistente, assim, é a solidez do tingimento natural, são os tingimentos que vêm do tanino, e não é à toa que ele também é um fixador vegetal, tá? Mas o que acontece? O tanino em pH alto, ele puxa para um rosadinho. Inclusive, o segredinho do caroço de abacate que vocês veem rosado é no final botar uma colherinha de bicarbonato de sódio no tingimento, senão ele fica bege. E aí você vai tingir, fica bege, e você vê as fotos no Instagram, é rosa, como é que tira aquele rosa? Então, o tanino com um pouquinho de bicarbonato, uma colherinha de chá de bicarbonato, aí ele vai puxar para o rosadinho, porque é esse efeito também do pH. Mas, ao contrário dos demais, não é um efeito assim que tem problema. Ele altera e permanece sólido, tá? O que é ruim nesse sentido? Ruim nesse sentido é que se você for lavar na máquina de lavar roupa uma peça com sabão em pó comum,
que tem hidróxido de sódio, que também é alcalino, tem um pH em torno de 12, o sabão em pó comum, é que essa alteração, se você for lavar sem muitos cuidados na máquina de lavar roupa com sabão em pó, essa alteração ela pode não ser uniforme, então vai ficar uma cor que eu acho até mais bonita, mas pode ser que não seja uniforme, porque pode pingar mais sabão num pedaço, enfim, né? Não é que nem quando a gente tinge, que a gente coloca na panela com todo cuidado, evitar manchas, né? Então, o problema aí dessa alteração é essa alteração que não é uniforme. Então, mesmo para peças tingidas com tanino, é interessante lavar a mão, nem que seja com sabão em pó comum, mas é interessante lavar a mão com cuidado, assim, diluir o sabão bem na água antes, para não ter mais contato com o sabão numa parte, menos na outra, para que qualquer alteração que aconteça seja uniforme, tá? No sol, como eu vinha dizendo, ele não afeta tanto, mas ao longo do tempo, se toda vez tu secar no sol, em algum momento vai dar uma aparência de desbotado, e isso acontece com qualquer roupa, tanto que vocês podem ver em outdoors que estão há muito tempo no sol, como vai desbotando, e ali a tinta sintética. Qualquer roupa que a gente esqueça muito tempo no sol, ela vai sofrer alguma alteração, e se toda vez tu secar no sol e deixar 2, 3 dias esquecida no varal, pegando um sol muito forte, mesmo uma roupa comum, vai ter alteração. Então, o tanino, ele não tem aquela ação quase que imediata que teria numa antocianina, quando pega o sol, vai ser algo bem sutil e ao longo de muito tempo, tá? Então, na verdade, secar a sombra é meio que um cuidado geral, assim, para as roupas, né? Seja roupa comum de tingimento sintético, quanto roupa tingida naturalmente, tá? Para as fibras naturais, né, tem uma ação que não é muito boa, né, o sol em geral, tá? Então é isso. Superado aqui o meu roteiro, acho que eu já falei tudo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu comento. E agora sim, então, vou abrir para perguntas. A Cláudia, ainda assim, a blusa do seu filho continuou linda. Sim, e como eu conheço as técnicas, qualquer descarte de crajiru, eu posso deixar dentro e recuperar isso aqui. Eu não faço isso de propósito para mostrar o que acontece, tá? Então, como já é velhinha, já daqui a pouquinho já nem vai servir mesmo. Fica o exemplo aí do que acontece, tá? Cris, bicarbonato na fervura... Não necessariamente na fervura, assim, depois que tu tinge, mais para o final, né, tá praticamente, já tingiu, tira a peça, mistura ali e coloca de volta mais um pouquinho, assim, só para sofrer a alteração. Pelo menos foi o jeito que eu aprendi e já testei, tá? Eu não tô dizendo que de outras formas é errado, as pessoas têm muito isso, aí tem que colocar nessa hora exatamente. Na verdade, é o que deu certo. Não quer dizer que, se você fizer de outra forma, necessariamente vai dar errado, mas a experiência aí, testando, é que a gente vai descobrir. Josi, mesmo se oxidar e eu quiser usar aquela cor pós-oxidação, dá certo? Ou essa cor vai sofrer uma alteração a cada vez? Não. Isso até é uma coisa que eu já sempre comento. Por exemplo, isso daí vale para oxidação ou não? Depois da live eu vou postar o trecho que a Estela mostrou os tingimentos dela com corantes não sólidos na sexta-feira, para quem não assistiu, que ela tingiu uma camiseta com açaí. Ficou assim divina, um tie-dye roxo divino, assim, de açaí. E aí na primeira lavagem ficou acinzentado. Na primeira, imaginem que uma roupa você vai usar até o fim da vida útil dela, olha quantas lavagens, tá? Se você domina a técnica do tingimento e você tinge para você mesmo, isso não tem tanta importância, porque você pode estar colocando cor a todo momento na peça, enfim. Mas pensando em comercializar já é complicado. Então, assim, por exemplo, o hibisco. O hibisco você tinge lá, fica um rosa envelhecido maravilhoso, lavou, ele vai ficar acinzentado, tá? O açaí fica um roxo maravilhoso, lavou, fica acinzentado. O feijão, a beterraba, puxa para um marronzinho. Mas aí essa cor, ela pode ir desbotando com o tempo, sim, mas não vai mais mudar a cor. Então, assim,
Se você gosta da outra cor, é interessante, até inclusive para comercializar, pode ser interessante se a pessoa que vai comprar souber o que vai acontecer com a peça e gostar da outra cor que vai ficar. Então, tu tá vendendo uma peça com uma cor que vai virar outra. Isso até é interessante, educativo, né? Você ter uma roupa que leva as características, né, de uma molécula viva, enfim. Então, é interessante. Então, não quer dizer que você não pode usar, mas, né, a ideia aqui é frisar que acontece isso. E se você gosta das duas cores, beleza, né? Só que sim, vai desbotar muito mais rápido do que um tingimento sólido. Semana passada, né, eu comentei que eu mostrei aqui agora eu não peguei de volta, eu tingi com uma frutinha de São João, roxinha, e ficou um roxo lindo, bem parecido com a camiseta que a Estela falou na sexta, que vai estar no vídeo. E só que a amostra, eu nunca lavei aquela amostra. A amostra tem 1 ano e meio já, a amostra é de fevereiro do ano passado, então já temos aí 1 ano e meio. Ela nunca sofreu lavagem, inclusive são umas amostrinhas que tá bem no início ali do Instagram da Pano da Terra. Eu acho que eu ainda tenho aquelas amostrinhas lá, um roxo bem legal. Então, nunca foi lavada e ficou protegida da luz, ou seja, ela ficou numa caixa escura todo esse tempo e mesmo assim ela ainda tá com aquela tonalidade arroxeada, mas desbotou bastante. Aí sim, acredito que seja efeito da oxidação ao longo do tempo aí, né? Porque luz mesmo não pegou, praticamente não pegou luz, tá? E nunca foi lavada, tá? Inclusive, amostras eu nem enxago tanto como enxaguaria uma roupa normal, uma roupa, né? Que quando a gente tinge uma roupa, a gente enxágua até que não solte nada na água. Amostras eu não faço isso, então ela provavelmente ainda guardava muito mais corante do que precisava, e mesmo assim sofreu essa alteração sem lavagem, guardada no escuro, né? Então as frutas e flores guardam essa particularidade. Eu sempre digo também que há exceções, tá? Pode existir uma exceção de uma fruta que isso não acontece, porque daqui a pouco ela tem uma concentração alta de tanino, ou uma flor com uma coreópsis tintória, que é uma flor que guarda a cor, enfim, tá? Sobre o crajiru e o açafrão, pode ser utilizado em pó comprado do mercado? O açafrão, sim, é até mais prático para extrair a cor, mais prático, econômico. O crajiru, eu não conheço crajiru em pó, mas por sofrer aí o crajiru, quando a gente cozinha as folhas, por exemplo, quanto mais a gente vai cozinhando, ele vai saindo do vermelho e vai puxando para não laranja, uma tonalidade mais para alaranjado. Acredito que um pouco de efeito de oxidação pela alta temperatura, enfim. Então, quanto mais você cozinha, ele vai levando para essas tonalidades, tanto que os segundos tingimentos, né, quando a gente referve o descarte de folhas para aproveitar mais, já é uma tonalidade que puxa para esses alaranjados, um vermelho mais quente, mais para alaranjado, tá? Então, um crajiru em pó, eu não sei assim que tipo de processamento ele teve para chegar a um pó. Então, não sei dizer assim como é que seria o tingimento dele, tá? Pode repetir a dica do bicarbonato. Então, corantes que são ricos em tanino, que provém do tanino, ou seja, eles puxam para um rosadinho se você usa uma colherinha de bicarbonato de sódio na tinta, tá? Então, o caroço de abacate, quando vocês veem aquelas roupas rosas, cor de rosa, clarinho, e aí você vai tingir e fica bege. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Na verdade, é colocar o bicarbonato ali no final, dilui e volta a peça para a panela para alterar a cor. E secagem em máquina de secar. Eu não tenho máquina de secar, eu nunca testei, mas assim como passar ferro a altas temperaturas podem ter algum tipo de efeito, embora a gente faça o tingimento a quente, mas
Se for muito quente, assim, não sei, daqui a pouco pode ter algum tipo de efeito, mas nunca tentei, assim, acredito que seja melhor não fazer, tá? E quanto mais sensível o corante, melhor não fazer, tá? Um tanino até não, mas as antocianinas e carotenoides, acredito que sejam, não vale a pena, assim, arriscar. Ou, talvez não tenha um efeito imediato, mas toda vez secar ali na máquina de secar, eu não sei também que temperatura pegam, mas enfim. Porque, assim, no tingimento, o aquecimento é o que ajuda a fixar, tá? Mesmo no tingimento sintético, né? O tingimento sintético também é feito aí a temperaturas de 95, 100 graus, né? E quando a gente faz a tie-dye, que não dá para pôr na panela, a gente pode usar o ferro para fixar. Eu tenho uma razão, né? Agora, nos cuidados com a roupa, acredito que não seja muito interessante, mas como não testei também, é só o caroço de abacate que fica rosa com bicarbonato, não extrair todo o corante que seja fonte de tanino, cuja origem da tanino vai acontecer isso. No tecido, qual o cuidado antes e depois em relação ao tingimento? Não importa, Daniela, a técnica que você use, o que importa é o corante. O corante vai se comportar da mesma forma, é uma molécula. Então, todos os cuidados com o tingimento normal, na impressão botânica que você faz, esse martelamento que você está falando, é a mesma coisa, tá? É a forma como o corante, a molécula, vai se comportar, tá? E não especificamente por causa de uma técnica ou outra. Vegetais com tanino adere mais nesse caso, sempre. O tanino, inclusive, é um fixador vegetal, porque ele tem essa propriedade. Essas técnicas de tingimento pode ser também em linhas de algodão para bordar? Pode sim, qualquer fibra natural, como eu falei semana passada na live de fibras, tá? Maria Del Rosário, Vitoreiro. Boa noite, desde Bombinha, Santa Catarina. Muito boa noite. Michelangelo, meu professor da agronomia, obrigada pela presença.